Pessoal, a gravação iniciou, ok? Então, a partir de agora, a gente está com a aula sendo registrada. Vamos fazer uma retomada do que a gente falou nas últimas aulas. Eu deixei aqui dois slides. Deixa eu ver se eu coloco mais um aqui. Na hora que eu estava preparando, eu acabei esquecendo que a gente ficou esse tempo todo sem se falar. Talvez se dá para resumir alguma coisa mais aqui ou se a gente fala no gogó. Vou botar mais dois slides aqui, só pelo fato de a gente ter passado essa semana sem ver a matéria. Pronto. Para passar algum trabalho ou algo do gênero, Paulo, ainda não pensei sobre isso para um, não, cara. Talvez para dois, tá? Talvez para dois eu passe sim. Em trabalho. E acho que eu comentei com vocês do livro, né? E aí a gente define talvez o melhor trabalho. Vai ter que ser pela minha avaliação, vai ter que ser subjetivo, não tem jeito. Das duas turmas de economia política ganha o livro que eu comprei, Economia na Palma da Mão. Tá bom? Mas ainda não defini, não. Acabou com esse feriado no meio do caminho. Um período complicado também, né? Esse período dessa semana. Acabei não agindo isso, tá? Mas a gente tem a dois ainda, tá? Dá tempo suficiente. Vamos, vamos iniciar aqui, pessoal, fazendo uma revisão do que a gente havia conversado. A gente está na nossa aula 4. E aí, para a gente poder fazer um resumo, desde que nós iniciamos o nosso conteúdo de economia, a gente. Apostila para comprar da minha matéria? Não, cara. Não, comprar não. Você pode estudar pelo material que eu estou encaminhando, tem a referência bibliográfica na ementa da matéria, mas não tem apostila para comprar, não. Nem para nem para comprar, nem. Posso até preparar esse material que está no PowerPoint, posso jogar às vezes num PDF para vocês, em formato de texto, mas acho que o material que a gente dá em sala com as aulas não vai haver necessidade com a referência bibliográfica, com tudo que já consta na ementa, já é suficiente para poder fazer a prova, tá? A gente vai fazer uma revisão, eu vou passar algumas questões, mais ou menos como que eu cobro para vocês, então podem ficar tranquilos, tá bom? Só para a gente retomar, pessoal, aqui o nosso conteúdo propriamente de economia, a gente começou tratando de temas da microeconomia, né? Nós sabemos que tem dois grandes campos, né, a macro e a microeconomia. A gente começa com a microeconomia, e a microeconomia ela vai fazer o estudo da interação, principalmente entre consumidor e produtor, entre demanda e oferta, tá? Essas relações mais focadas nas famílias com as empresas com o governo com família, o governo com empresa, enfim, nas diferentes pontas, né? E a gente começou falando a respeito da lei da demanda, primeiro de tudo, na verdade, qualificando a demanda, né, que significa uma composição de duas coisas: quantidade de bens e serviços que os agentes estão dispostos a consumir sob um determinado preço, né? Então, nós temos essa dupla definição, quer dizer, são esses dois componentes, né, para a definição de demanda. E a lei da demanda, só para a gente retomar rapidamente, diz que, mantido tudo constante, quando o preço de um bem ou serviço sobe, a quantidade demandada cai. Obviamente, isso faz sentido lógico, né? Como a gente já comentou, se o preço de uma coisa está mais alto, tem dois efeitos. Primeiro, eu vou pensar se vale a pena comprar, adquirir aquele bem, aquele serviço, né? Então, é um cálculo de preferência. Vou comparar o preço desse bem e serviço agora que ele foi alterado com outras opções de consumo que eu tenho, né? Outras opções de decisão que eu tenho, às vezes eu posso decidir poupar e não consumir nada. E além disso, o aumento de preço, ele restringe o meu orçamento, né? Porque nosso orçamento não é ilimitado. Então, se eu tenho um orçamento desse tamanho, uma coisa sobe de preço, ela aumenta a participação, comprime os outros gastos, né? Então, obviamente, eu vou reduzir a minha quantidade demandada geral, porque o preço de algum bem da minha cesta de consumo aumentou. Então, a demanda tem essa relação. Então, quando tudo mantido constante, quando o preço sobe, a quantidade demandada, a quantidade consumida, ela vai cair, tá? Pelo lado da oferta, o raciocínio ele é inverso. Quando o preço de uma coisa sobe, você tem mais pessoas querendo ofertar esses bens e serviços no mercado, porque, como eu já expliquei,
uma vez que o preço está mais alto, você tem uma receita mais alta, né? Então, se você vende 10 camisas a R$ 100, você tem um faturamento de 1.000, ok? Se você vende 10 camisas a R$ 20, você sobe seu faturamento para 2.000, oh, perdão, 100 e 200, né? Na verdade, seria 100 camisas a R$ 10, e 200 camisas a R$ 20, e 100 camisas a R$ 20. Bom, mas o importante é que, conforme o preço de um bem ou serviço sobe, pelo lado da oferta, pelo lado do produtor, ele tem uma receita mais elevada, potencial, então ele vai querer participar desse mercado. Então, se o preço de um bem ou serviço está subindo, você chama produtores para dentro desse mercado. Essas relações de demanda e oferta, né? O consumidor querendo pagar o mínimo possível, reduzindo o seu consumo quando o preço sobe, o produtor colocando bens e serviços à disposição quando o preço sobe. Você tem essas interações ao longo do tempo e a gente vai chegar ao que nós chamamos de equilíbrio de mercado, que é o momento em que oferta e demanda se encontram. E nós também falamos que o equilíbrio de mercado ele não é fixo, ele é dinâmico, e que ele não está exatamente em um preço e uma quantidade, mas normalmente numa faixa de preço e numa faixa de quantidade durante um determinado período. Nós falamos também que em muitos casos acontece às vezes um choque de oferta, um choque de demanda. Então esse preço ele se desloca ao longo do tempo. Tá? Essa relação ela é dinâmica, muito dinâmica, e ela se dá entre consumidores e produtores em todos os países, em todo lugar do mundo, a todo tempo. Tá? Então, isso é o que nós podemos qualificar de mercado. Né? Essas forças de oferta e demanda, elas se relacionando e chegando ao equilíbrio, isso a gente pode qualificar de mercado. Tá bom? E aí nós passamos por alguns fatores que alteram a demanda, né? Novamente, a lei de demanda diz que tudo mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai. Porém, se nem tudo for constante, essa relação ela não vai ser exatamente dessa maneira. Então, nós falamos sobre a renda, quando a renda de uma pessoa ou de uma população sobe, ela pode, às vezes, pagar mais caro por uma quantidade maior de bens, desde que a renda tenha subido mais do que o preço dos bens. Falamos a respeito de bens substitutos e bens complementares, falamos a respeito das preferências do consumidor, que também modificam a nossa propensão a pagar por um determinado bem ou serviço, e nós falamos sobre as expectativas futuras. Da mesma forma, nós temos os fatores que alteram a oferta, porque a lei da oferta também diz tudo mais constante, quando o preço de um bem ou serviço sobe, a quantidade ofertada sobe. Mas se nem tudo for constante, essa relação se quebra. Então, o preço da matéria-prima, né, que a gente chama de insumos, a tecnologia para a produção daquele bem ou serviço e as expectativas dos ofertantes, dos produtores, também são fatores que podem alterar essa relação, essa lei da oferta, ok? Posteriormente, nós fizemos um parêntese na aula anterior, para falar sobre elasticidade de preço. E nós qualificamos a elasticidade como a sensibilidade de um determinado bem ou serviço à mudança de preço. E aí nós demos os exemplos, por exemplo, a respeito da demanda, nós falamos sobre bens substitutos. Se um determinado bem sobe de preço e ele tem substitutos no mercado, ele tende a ter uma resposta na quantidade demandada muito grande. Então, às vezes, se eu subo 10% no preço de um bem, a demanda, no caso, a quantidade demandada, ela vai cair 20%, ela vai cair mais do que o aumento de preço, ela é proporcionalmente maior. Por quê? Porque a partir desse aumento de preço, como eu posso substituir o meu consumo desse bem por outro, eu vou deixar de comprar esse bem que subiu de preço para comprar outros, tá? Então, quanto mais substitutos um produto ou um serviço tem no mercado, maior é a sua elasticidade, ou seja, maior é a sensibilidade da quantidade demandada em relação ao aumento de preço. Dependendo do tipo de produto ou serviço, se ele tem muitos substitutos, inúmeros substitutos, um pequeno aumento de preço já gera uma mudança de consumo, ou seja, a quantidade demandada despenca. Então, os produtores desse tipo de serviço ou produto, eles têm uma capacidade muito baixa de remarcar preço. Muitas vezes eles têm, por exemplo, subir o imposto de um determinado bem ou serviço. Ele vai ter que absorver aquele custo, reduzindo a margem de lucro, porque se ele repassar, as vendas dele despencam, tá? Pelo fato de que existem muitos substitutos para esse bem. Por outro lado, se o bem não tem substitutos, o produtor tem uma capacidade muito grande de repassar preço e o
consumidor, ele não vai conseguir reduzir tanto o seu consumo. Eu dei o exemplo do sal de cozinha, né? Então, se o sal de cozinha sobe de preço, você não consegue substituir o consumo do sal por outra coisa, certo? Então, você tem uma dificuldade de transitar desse consumo para uma outra mercadoria. Logo, a gente diz que o sal de cozinha, por exemplo, ele é inelástico, ele tem uma baixa elasticidade de preço. Ou seja, um aumento, às vezes, de 20% no preço do sal de cozinha vai se refletir numa queda da quantidade demandada de 5%. Então, eu aumentei 20%, mas as minhas vendas caíram só 5%. Tá? Então, a gente diz que esse tipo de produto ele tem uma demanda inelástica. Tá? Outras características que nós temos para definir a elasticidade de um bem ou serviço tem a ver com se esse bem ele é necessário ou se ele é supérfluo. Porque se ele for necessário, eu vou ter que pagar mais caro porque eu vou ter que consumir. Eu preciso daquilo para sobreviver. Eu preciso daquilo por algum tipo de cultura, algum tipo de traço produtivo da sociedade. Tá? Então, vou dar um exemplo. Tive que comprar um notebook agora recentemente, subiu muito de preço em relação ao ano passado. Fiquei monitorando a Black Week para ver se caía mais. Enfim, não caiu, paguei quase R$ 1.000 mais caro, mas tive que pagar porque eu preciso dele para poder executar o meu trabalho. Tá? Então, por exemplo, notebooks de característica profissional, eles provavelmente têm uma elasticidade mais baixa, as pessoas precisam comprar um equipamento para executar o seu trabalho. Agora, um notebook de jogo, um computador de jogo, talvez ele tenha uma elasticidade, provavelmente ele tenha uma elasticidade mais alta, porque as pessoas não precisam jogar, não precisam comprar um notebook para jogo, certo? Você pode substituir, às vezes, por um videogame, pode substituir por outro tipo de entretenimento, tá? Então, se o bem ele é necessário ou se ele é supérfluo, também vai afetar a elasticidade, ou seja, a sensibilidade do consumo daquele bem. E é interessante saber, tá beleza, isso aí faz sentido lógico para mim, mas por que eu estou aprendendo isso nessa aula? Porque enquanto operador do direito, essa característica do bem faz toda a diferença numa relação comercial. Como eu mencionei para vocês, se um bem ele é inelástico, se ele tem essa característica de baixa elasticidade, o produtor, por exemplo, tem uma capacidade grande de impor preço, porque as pessoas vão ter que consumir. Se ele é inelástico, quer dizer, se o aumento do preço não se reflete numa queda da quantidade demandada, isso pode gerar uma situação, ou pode estar caracterizando um mercado em que o produtor ele tem uma capacidade de barganha excessiva. Então, se você, às vezes, está numa relação de consumo, você é o patrono do consumidor, você pode alegar isso, por exemplo, na sua petição, na sua argumentação frente ao juízo, né? Explicando que a característica daquele bem, a característica daquele mercado geram um poder de barganha excessivo para o produtor e, por conta disso, você está pedindo uma revisão, às vezes, naquela relação de consumo, enfim, qualquer que seja o litígio relativo a uma questão econômica. Por outro lado, se você é o patrono da parte produtora, você pode alegar que trata-se, às vezes, de um mercado cuja demanda é elástica e não cabe ao Estado regular essa relação, porque os consumidores eles têm N opções e se eles estão escolhendo consumir o produto, é porque eles, de fato, veem valor e não há abusividade, né? Não há abusividade, nem sei se existe essa palavra, não há uma relação abusiva, por exemplo, por parte do produtor. Então é interessante que a gente conheça essas características e saiba aplicar isso na vida real, porque muitas vezes vocês vão se deparar, seja como advogados, eventualmente juízes, promotores, né? O Ministério Público ele tem esse papel de vigilância, tutela de direitos coletivos, né? E, em muitos casos, o Ministério Público ele é chamado a atuar em questões econômicas, né? Então, essa compreensão ela é necessária. Outros dois aspectos é que quanto mais ampla for a definição de mercado, maior também a elasticidade. Então, se a gente está analisando especificamente o mercado de carne de boi, então se você está só analisando esse mercado, a elasticidade ela é mais baixa, porque o aumento de preço para quem quer consumir carne de boi vai ter que ser absorvido, né? Você vai trocar o consumo, você vai trocar às vezes uma parte do boi por outra, enfim. Se você está falando de proteína animal, o aumento no preço da carne de boi vai fazer o consumo se deslocar para carne de frango, carne de porco, certo? E um outro aspecto é o horizonte de tempo. A gasolina sobe de preço, o sal de cozinha sobe de preço. Não gasolina, combustíveis de maneira geral, né? Então, vamos supor que gasolina e etanol e diesel tem um reajuste de 20%. Gás de cozinha, olha só, o gás vai ter um aumento agora de quase 40%. Então, imaginem, um aumento de 40%. Será que o consumo de gás de cozinha vai cair 40%?
Quase impossível. Será que vai cair 20%? Quase impossível, vai cair muito pouco. Por quê? Porque é um tipo de produto cuja elasticidade é baixa, é um produto inelástico normalmente em relação à demanda. Então, o aumento de 40% no gás de cozinha não vai impactar tanta quantidade demandada. Porém, se esse aumento ele não for revertido ao longo de meses, anos, as pessoas vão acabar conseguindo estabelecer algum tipo de alternativa para o gás de cozinha. Qual? Não sei. Mas se esse aumento excessivo permanecer durante muito tempo, as pessoas vão buscar uma alternativa para esse consumo. Alguém levantou a mão? Acho que foi a Lediana. Pode falar, Lediana. Ô, professor, bom dia. Então, os produtos que temos mais necessidade no dia a dia é o que tem baixa elasticidade, independente se o preço sobe, o consumo continua o mesmo, é isso mesmo que eu Então, entendi? dificilmente ele vai continuar o mesmo, só que ele vai cair muito menos do que o aumento de preço. Tá? Então, vou dar um exemplo. O Uhum. gás de cozinha vai subir 39%, foi anunciado esse reajuste. Tá? O consumo do gás de cozinha, a quantidade consumida de gás de cozinha não vai cair 39%. As pessoas não vão conseguir reduzir o consumo delas nessa proporção, porque ele é um bem necessário e ele é um bem que não tem substitutos fáceis no mercado. Você não consegue substituir o gás de cozinha de maneira tão simples, tá? Então, ele Uhum. tem uma baixa elasticidade de preço, no caso da demanda. Então, o seu raciocínio está correto. Quanto mais necessário for um bem, menos elástico ele é sob a ótica da demanda. Então, o aumento de preço gera uma queda da quantidade demandada muito pequena. Você pode aumentar muito o preço que as pessoas não vão ter o que fazer, elas vão ter que continuar consumindo. Tá? Então, de Uhum. fato, bens necessários, eles são quase sempre inelásticos. Eles só não vão ser inelásticos se você tiver substitutos próximos para eles. E é difícil você ter substituto para Entendi. muitos bens necessários. Tá? Ok, obrigada. Nada. Pessoal, avançando aqui, outras questões relativas à elasticidade tem a ver também com a elasticidade de preço da oferta. Então, um dos principais aspectos da elasticidade de preço da oferta diz respeito à capacidade de produção. Então, vou dar um exemplo. A gente teve, no período da pandemia, o preço do álcool gel explodindo. O preço do álcool gel de uma hora para outra triplicou, quadruplicou. Eu nem sei quanto custava álcool gel antes da pandemia, porque eu acho que eu nunca comprei. Às vezes aqui em casa tinha, minha esposa é farmacêutica e tem algumas coisas aqui de farmácia sempre, né? Mas nunca comprei álcool gel eu mesmo. Não faço ideia de quanto era o preço. De uma hora para outra, a demanda explodiu. Então as pessoas queriam comprar álcool gel. Tá? E o que você espera nesse momento? Que a oferta responda aumentando a produção, porque se o preço subiu, você chama produtores para o mercado, certo? Só que esses produtores, eles não têm uma capacidade de um dia para a noite começar a produzir aquele tipo de bem ou serviço, tá? Então, às vezes, você tem um aumento muito grande da quantidade demandada, mas a oferta não consegue responder na mesma velocidade, porque você não consegue ajustar a matriz de produção de um determinado bem ou serviço da noite para o dia. Tá? Então, da mesma forma que um bem necessário ele tem uma baixa elasticidade pela ótica da demanda, um bem que é manufaturado, por exemplo, que é produzido industrialmente, ele pode ter uma baixa elasticidade pelo lado da oferta, porque as empresas não conseguem se adaptar tão rápido para produzir. Aí, novamente, quando entra o horizonte temporal mais dilatado, essas empresas vão conseguir atender aos consumidores, aumentando a sua oferta, porque elas tiveram tempo para se adaptar. E foi exatamente o que a gente viu, né, no período da pandemia. A partir do momento que a gente começou a ter uma adaptação da matriz produtiva, a gente começou a ter novamente a normalização da oferta de álcool gel. Então, no primeiro momento chegou a faltar, agora você tem a vontade para comprar, talvez no nível de preço mais alto, porque a preferência do consumidor e realmente a quantidade demandada subiu muito, mas você tem hoje um mercado já em equilíbrio, certo? E a gente está vendo isso agora no mercado de oxigênio, né? A gente está tendo uma crise nesse mercado de oxigênio. Campos, inclusive, foi noticiado nacionalmente como uma cidade que está passando por problemas em relação ao suprimento de oxigênio. Claro que a gente está falando de vidas humanas, né? Então, tem gente que infelizmente não vai aguardar que o mercado consiga adaptar a produção, mas a gente vai observar esse mesmo fenômeno
dentro do mercado de oxigênio. Nesse momento, você tem um mercado extremamente pressionado, mas você está tendo, a própria Ambev anunciou que ela vai, assim como ela fez com o álcool gel, ela vai adaptar a produção de algumas fábricas para fazer o aumento da oferta de oxigênio para que seja colocado isso como um insumo hospitalar. Alguém levantou a mão aqui, desculpa, eu não vi, mas pode perguntar. Tinha sido eu, foi sem querer. Ah, não, tudo bem. Bom, pessoal, então vamos continuar aqui só para a gente finalizar a nossa revisão, senão daqui a pouco eu passo a aula toda revisando e não vai avançar. E por fim, nós falamos no nosso último encontro a respeito das estruturas de mercado. E nós começamos a qualificar as estruturas de mercado do monopólio, que talvez seja o mais fácil da gente entender, até o mercado perfeitamente competitivo ou de concorrência perfeita, né? E nós falamos cada característica dessas definições, né? Nós analisamos principalmente sob a ótica da oferta, quantas pessoas estão no polo da oferta, quantos são os produtores. Se for só um, é um monopólio. Se você tem mais de um, mas muito poucos, é um oligopólio. Aliás, uma correção, não é, mas ele tem características de oligopólio, tem características de monopólio. Se mesmo que você tenha mais de um vendedor, um produtor, esse produtor é muito grande, ele é muito maior do que os outros, ele é quase um monopolista. Tá? E esse é um ponto importante. As estruturas de mercado, dificilmente a gente vai conseguir vestir a roupa naquele mercado e ela vai ficar bem ajustada. Normalmente, você vai identificar características predominantes de determinada estrutura. E essa qualificação, como nós também mencionamos diversos exemplos, ela não é estática. Um determinado mercado, ele pode ter características de oligopólio e por alguma mudança no ambiente econômico, ele vai caminhando para outro tipo de configuração. Pode aumentar a concentração e ele virar um monopólio, pode aumentar a concorrência e passar para uma concorrência monopolística, ou também chamada de mercado de competição imperfeita, pode passar para o mercado de concorrência perfeita, perfeitamente competitivo, que é a mesma qualificação. Então, essas estruturas de mercado, elas não são estáticas, tá? Elas são dinâmicas também, e, novamente, você dificilmente vai ter um caso clássico, talvez o monopólio seja o caso mais clássico em que você consiga vestir uma roupa de estrutura de mercado, e o mercado de commodities, por outro lado, de mercado perfeitamente competitivo. Os outros mercados, eles são mais difíceis e a gente precisa ver quais são as características predominantes. Ah, Igor, para que eu quero saber isso? Novamente, imagina que você está numa disputa, num litígio, e você precisa argumentar a respeito da estrutura de mercado para justificar o seu pedido. Se está do lado do produtor, você vai tentar argumentar sobre a estrutura de mercado, às vezes para pedir a aplicação ou deixar, ou que o Estado deixe de aplicar determinada norma ao seu cliente por conta da configuração. Então, às vezes, esse cliente ele está inserido num tipo de mercado que há muito tempo atrás era oligopolista, por conta disso ele tinha uma regulação muito pesada, esse mercado mudou e o seu cliente, às vezes, está sendo onerado pela regulação, o seu cliente está sendo prejudicado por uma regulamentação do mercado que hoje é ineficiente. Então, você, sabendo qualificar uma estrutura de mercado, vai fazer parte da sua argumentação dizer que, nesse momento, o mercado modificou para que tente convencer o juízo da não aplicação de uma norma, tá? Você tem várias situações em que esse entendimento das estruturas de mercado, eles vão chegar ao direito. A mais clássica, né, a aplicação mais clássica das estruturas de mercado, imagine que você seja, às vezes, um membro do PROCON ou em instâncias de outros níveis, que você seja, às vezes, um funcionário público da CVM, do Banco Central, de uma agência reguladora, e aí você é um formulador de políticas públicas, né? Ou você sendo um juiz de determinada, de uma vara especializada em litígios econômicos, assim, você tem uma série de aplicações para que esses conceitos cheguem na ponta do direito, tá? Pessoal, então agora que a gente fez essa revisão, queria saber se vocês têm alguma dúvida relativo ao que foi falado, senão vou avançar aqui para o conteúdo novo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Professor, é possível fazer uma afirmação no seguinte, por exemplo, quando o preço sobe, a tendência da oferta os fornecedores se adaptarem para que eles possam aumentar
a produção daquele item, e aí, consequentemente, isso vai haver uma maior oferta no mercado. Só que quando há uma maior oferta no mercado, a tendência do preço ela é baixar, né? Porque existe muita oferta no mercado. Isso a gente pode dizer que é um efeito reverso, porque tá caro, as pessoas aumentam e depois o produtor, os fornecedores aumentam a sua produção e aí depois chega um determinado momento que isso retorna. É correto, é técnico falar dessa forma? Boa pergunta, Giovanni. Tecnicamente, a gente não fala de um efeito reverso ou um efeito colateral, tá? Isso é simplesmente a interação das forças de mercado. Por isso que, ao analisar e entender as forças de oferta e demanda, quando a gente pensa no equilíbrio de mercado, é importante entender esse equilíbrio como algo dinâmico, porque esse movimento, ele é natural, tá? Esse movimento de que, o preço... vamos falar do álcool gel, tá? Então, a gente teve uma explosão de demanda pelas preferências do consumidor, de querer de comprar o álcool gel, pela necessidade do momento, né, de comprar o álcool gel, às vezes uma expectativa futura de que ele acabaria, né, porque não havia um estoque tão grande de álcool gel, já que não tinha necessidade do uso de tanta forma. Então, a gente teve uma explosão na quantidade demandada, as pessoas queriam pagar até mais caro, né, tinham a predisposição de pagar mais caro, né, fazendo aquela flexibilização da lei da demanda. Isso chamou produtores para o mercado, e aí a gente teve depois aquele ajuste, né? Então você teve muito álcool gel entrando no mercado a preços elevados, os preços caíram e hoje estão no equilíbrio mais estável, no equilíbrio mais estável. Mas essa oscilação para lá e para cá, pelas forças de demanda e oferta, elas são naturais, por isso que a gente não diz que é um efeito colateral, tá? Isso é esperado. Então, tecnicamente, a gente não qualifica dessa maneira, mas o raciocínio é esse, certo? Então, você tem essa flutuação, às vezes você tem uma explosão da quantidade demandada, entra muito produto no mercado, isso vai gerar uma caramba, tô com escassez na cabeça, mas é o contrário. Vai gerar um excesso de produtos no mercado, uma sobra de produto no mercado, então o preço tem que cair para ajustar, isso é natural. Tá? Então por isso que a gente não usa essa qualificação de efeito colateral ou efeito reverso, mas na prática é isso que acontece. Tá? Só não é técnico usar essa expressão, mas o raciocínio ele está correto. Beleza, valeu, obrigado. Valeu. Pessoal, alguma... Caraca, acho que é a mão aqui. Alguma outra pergunta? Bom, então vamos continuar agora para o nosso conteúdo de falha de mercado. A gente estudou e revisou agora as estruturas de mercado, né? E durante a explicação das estruturas de mercado, e até na própria revisão, eu mencionei para vocês por diversas vezes que determinada configuração de mercado pode demandar uma intervenção maior ou menor do poder público do Estado naquela atividade econômica. Então, para a gente deixar mais claro esse raciocínio, no mercado de monopólio, na ausência de uma regulação estatal, o monopolista ele tem um poder de barganha excessivo em relação aos seus consumidores, porque na maioria das vezes, eles têm muita dificuldade de trocar o consumo daquele bem por outro. Na maioria das vezes, não tem outro competidor no mercado para absorver aquela demanda. Existe uma dificuldade natural daquele mercado de entrada de novos competidores. Então, você tem uma série de características no mercado de monopólio que favorecem a atuação do produtor. Então, o produtor ele consegue determinar a qualidade, ele consegue determinar o preço, e se você não tiver uma regulação desse mercado, provavelmente você vai ter uma situação em que o produtor ele consiga pressionar os seus consumidores a pagar mais caro do que se aquele mercado fosse competitivo, né? Então, esse produtor ele consegue extrair um preço maior, uma receita maior do que se aquele mercado tivesse concorrência. A isso nós damos o nome de ineficiência de mercado ou uma situação de imperfeição na formação de preço, porque existe uma barganha excessiva pelo lado do produtor. Igor, é possível ter isso pelo lado do consumidor? Mas não é tão comum. Você pode imaginar o caso do consumidor, ele tem um poder de barganha muito grande, quando, por exemplo, é o governo fazendo compras, né? Então, vamos supor que o governo ele queira comprar... vamos botar o oxigênio, tá? O mercado de oxigênio está fechado, só quem compra é o governo. Então, o governo coloca o preço lá de R$30 pelo metro cúbico, não faço ideia se isso é muito, é pouco,
vai ser muito, mas ele é o único consumidor nesse momento no mercado. Então é possível você imaginar uma situação em que o consumidor ele tem um poder de barganha muito maior do que os produtores? Mas não é tão comum, tá? Por isso que a gente analisa, eu não parei para falar sobre monopsônio ou oligopsônio, que seriam características em que o poder de barganha está do lado do consumidor, pelo lado da demanda, tá? Mas é possível imaginar. De toda forma, tanto um monopólio, um oligopólio, um monopsônio e um oligopsônio, novamente, esses últimos dois, eles caracterizam uma situação em que existe um desequilíbrio em favor do consumidor, da demanda, mas todas essas estruturas que eu mencionei agora refletem uma falha de mercado, ou seja, aquele mercado ele não está atuando no equilíbrio ideal, provavelmente pela ausência de competitividade, já que os consumidores eles não conseguem procurar outros fornecedores para o que eles querem consumir, ou os outros fornecedores, eles atuam no sistema de cartel, colocando preços muito próximos. Tá? Então, isso é chamado de falha de mercado. Quando nós falamos, logo no início da matéria, a respeito dos princípios de economia, novamente, eu qualifiquei. Hoje, com o desenvolvimento da teoria econômica, entende-se que o mercado ele é a maneira mais eficiente de alocar recursos, é a maneira mais eficiente de organizar a produção. Então, de modo geral, os mercados são eficientes. Porém, em diversas situações, você tem ocorrência de determinadas características que podem ser pontuais ou estruturais, que você vai ter a necessidade de intervenção do Estado. Então, essas falhas de mercado são situações em que o Estado, ele atuando de maneira adequada, consegue trazer um equilíbrio mais eficiente para as partes, tá? Ele consegue corrigir esses problemas que nós temos. Então, nós vamos falar sobre algumas espécies de falhas de mercado, tá? Essa qualificação que eu coloquei para vocês é exatamente o que eu expliquei agora, tá? Apesar dos mercados serem, de forma geral, a maneira mais eficiente de organizar a economia, em alguns casos eles vão apresentar falhas. E aí eu coloquei alguns exemplos do que nós vamos falar à frente. Externalidades, bens comuns, mercados incompletos, monopólios naturais, etc. E essas situações chamadas falhas de mercado, elas demandam uma intervenção estatal. Vamos começar falando aqui da competição imperfeita. Só deixar aqui registrado para não me perder no tempo. Nossa aula é até... Vai acabar o semestre e eu não gravei ainda o nosso horário. Peraí. Nossa aula vai ter 9h10, então a gente tem aí 1 hora ainda para poder falar. A competição imperfeita é justamente a qualificação desses mercados que nós falamos agora, de monopólio e oligopólio. No que nós chamamos de mercado de competição imperfeita, você tem o predomínio, você tem a força de um participante com um poder de barganha muito superior ao outro lado. Então você tem um produtor com poder de barganha muito superior aos consumidores, ou um consumidor ou poucos consumidores com poder de barganha muito superior ao dos produtores. Nesse tipo de mercado, novamente, você precisa de uma intervenção estatal para que esse poder de barganha ele não se reflita num preço totalmente desajustado, tá? E esse preço desajustado, ele não é ruim somente para aquele mercado que a gente está analisando, porque dificilmente, aliás, no mundo de hoje, os diferentes mercados produtivos, os diferentes mercados de consumo, de alguma forma eles estão relacionados, seja numa cadeia produtiva, se a gente esteja falando de um processo em que determinada mercadoria vai servir para a cadeia produtiva de uma outra mercadoria que vai surgir lá na frente, seja porque nós temos o que nós chamamos de preços relativos, né? A gente sempre faz o nosso cálculo comparando uma coisa com outra, né? Então eu não analiso simplesmente o preço do celular, vou analisar o preço do celular frente a outras opções de celular, frente a outras coisas que eu poderia fazer com o meu dinheiro. Então uma ineficiência num determinado mercado, ela também tem reflexos indiretos para outras situações. Por isso que nem sempre a atuação do Estado para corrigir uma falha de mercado é simplesmente por uma questão de justiça. Ah, coitado, o consumidor está pagando muito caro, coitado, o produtor está com a margem de lucro muito comprimida. Não, é porque essas ineficiências elas podem se refletir e causar um problema ainda maior, né, conforme essas relações elas vão se desenrolando, tá?
Um ponto que a gente tem que ter também em mente é que, bom, Igor, você está falando então que mercados de competição imperfeita, que a gente aprendeu aqui, que são principalmente os monopólios e os oligopólios, eles demandam uma atuação do Estado. Você falou também que existem mercados qualificados como competição perfeita, em que essas questões de preços, elas são totalmente resolvidas de maneira eficiente pelo mercado. Então você está dizendo que o Estado deveria intervir nesses setores para tentar replicar uma situação de competição perfeita? Esse seria o mundo real, mas isso é uma simplificação muito grande da realidade, porque muitos setores monopolistas, oligopolistas, eles têm características imutáveis, seja de maneira assim, indeterminada, né? Você não consegue mudar e você nem sabe que você algum dia vai conseguir mudar, seja num determinado período de tempo, você não consegue adaptar aquele setor para que ele tenha características de competitividade. Portanto, a resposta do legislador, ela tem que ser plausível, ela tem que estar dentro da realidade. Você não vai conseguir transformar um determinado mercado, então não adianta você tentar implementar exatamente as regras, etc., para transformar um mercado monopolista como se ele pudesse ser de concorrência perfeita. Não, a gente vai colocar aqui, a gente vai tentar estimar a margem de lucro adequada, mínima, para trazer. Então, provavelmente, se o legislador e o formulador de política pública ele passa a tentar corrigir o mercado de maneira geral, talvez ele crie uma distorção ainda maior. Então, a principal atuação numa falha de mercado é a modulação, é você tentar corrigir os excessos, porque você não vai conseguir, através de leis, na maioria das vezes, modificar toda a situação de mercado, porque são componentes diversos que às vezes nem estão mapeados dentro do problema, que estão contribuindo para aquela situação. Então, entender que existem falhas de mercado não significa dar a solução perfeita, porque isso também é simplificar a realidade. Mas você tem que tentar modular aquela falha para que não exista uma excessiva onerosidade pelo lado da oferta ou da demanda, tá? Um outro tipo de falha de mercado que é muito comum demandar a atuação do Estado é o que nós chamamos de externalidades, tá? A externalidade aí, Giovanni, a gente pode usar um conceito de efeito colateral de determinada ação econômica, tá? As externalidades, elas são efeitos colaterais de uma conduta, de um processo produtivo, de uma decisão de consumo. Uma externalidade é um efeito que é repassado para terceiros não envolvidos numa determinada relação econômica, tá? Esses efeitos eles podem ser positivos ou negativos, que nós chamamos de externalidades negativas e externalidades positivas. A maneira mais fácil da gente imaginar uma externalidade negativa é você pensar na poluição. Então você imagina uma fábrica, não sei, de compostos químicos, uma fábrica, sei lá, de plástico, nem sei se fábrica de plástico gera poluição. Então você tem tubo plástico, tá? Então você tem um tubo plástico que vai ser usado num processo produtivo, às vezes um processo de extração de petróleo, sei lá, pela Petrobras, e você tem uma fábrica que produz isso, só que ela gera muita poluição. A relação econômica direta é entre a fábrica que produz aqueles tubos plásticos e a Petrobras. Só que a poluição, ela vai afetar com certeza o entorno daquela fábrica e provavelmente até uma região maior e eventualmente todo o país, né, dependendo da escala daquela fábrica, da quantidade de poluição gerada. Então os efeitos colaterais, os efeitos negativos nesse caso, são sentidos por milhares, às vezes centenas, milhões de pessoas que não estão envolvidas naquela atividade econômica. Se quem está comprando aquele produto tivesse que absorver esse custo que está sendo colocado para o restante da sociedade, muitas vezes em perda de qualidade de vida e eventualmente até depreciação de ativos financeiros, porque imagina, você mora numa cidade e uma indústria se instala ali e ela começa a gerar poluição. O valor do seu imóvel, por exemplo, ele vai cair, porque quem vai querer morar próximo a um local que gera poluição, certo? Então, uma externalidade negativa que você está absorvendo um custo que não teria que ser seu, porque essa produção, essa poluição, ela está sendo gerada numa relação econômica que não te cabe, tá? Nesse caso, nas externalidades negativas, a atuação do setor público, do poder público, tem que ser no sentido de fazer com que esse custo da poluição ele seja absorvido
por aquela atividade econômica. Ah, você está gerando poluição? Então tá, você sabe que você está gerando um prejuízo para o bem coletivo, você está gerando um prejuízo, às vezes, direto para as pessoas que você que estão no seu entorno. Então você vai pagar uma taxa aqui pela sua poluição. E essa taxa vai ser revertida, às vezes, num fundo para revitalizar uma floresta, um rio, ser rateado entre as pessoas afetadas. Se vocês pararem para pensar, os royalties de petróleo eles são mais ou menos isso. Tá? Os royalties de petróleo eles são uma maneira de indenizar a sociedade por uma atividade econômica, certo? Que você gera. Aqui na nossa cidade a gente tem diversos efeitos que você pode falar desde trânsito maior, eventualmente um acidente que possa acontecer na Bacia de Campos tem o potencial, às vezes, de inviabilizar a pesca, turismo ecológico, enfim, uma série de coisas. Então você tem uma taxação, você tem, às vezes, a imposição de barreiras regulatórias, então aquela empresa tem que cumprir determinados protocolos, ou ela tem que desembolsar um valor maior para continuar a sua atividade. Então as externalidades negativas, elas são normalmente atacadas pelo poder público através de resposta regulatória, ou seja, proibição ou imposição de condições para a execução daquela atividade, ou ela pode ser atacada de forma financeira. Você vai ser taxado, você vai ter algum tipo de custo adicional, já que a sua atividade econômica, já que a sua ação está gerando problemas para outras pessoas. A gente pode pensar em externalidade até num contexto mais amplo, tá? Que não exatamente uma atividade econômica. Pensa no fumo, né? É uma situação em que, pô, isso é muito comum, né? Pelo menos na minha idade, quem é da minha idade ou mais, eu lembro que um tempo atrás meu pai estava passando umas fitas para DVD, e aí tem uma fita, eu pequenininho, tipo, sei lá, 92, 93, vários adultos na sala fumando do lado das crianças. Então, quer dizer, é uma coisa absurda hoje em dia. Mas que naquela época era aceitável, né? Socialmente aceitável. Mas o fumo, por exemplo, a fumaça gerada pelo cigarro, ela é uma externalidade negativa para os não fumantes. Por conta disso, você teve a proibição de fumo em locais fechados. Você tem hoje os fumódromos, né, em que as pessoas podem se reunir para fumar, mas o padrão hoje é que você não tenha consumo de cigarro na maioria dos locais. Por quê? Porque você gera uma externalidade negativa. A pessoa que não é fumante, ela está sendo prejudicada pela sua ação, certo? Então a gente pode pensar sobre as externalidades, não só diretamente no aspecto econômico, que fica mais fácil a gente lembrar, por exemplo, da poluição, da pesca predatória, certo? Mas a gente pode pensar em externalidades, às vezes, até do convívio social, e você aplicando, às vezes, as ferramentas de análise econômica, você vai gerar uma resposta regulatória melhor do que se você estiver analisando simplesmente por conceitos de justiça, moralidade, etc. Então, é melhor o fumante pagar uma taxa para fumar ou é melhor que ele seja proibido de fumar? Essa resposta, no caso dos fumantes, foi não, melhor que ele seja proibido de fumar. Essa é uma resposta do Estado mais eficiente para conter os danos do cigarro aos terceiros. No caso de uma empresa, então a empresa não pode poluir. Difícil você imaginar uma atividade econômica em que você tenha poluição zero. Seria o desejável, mas isso é quase impossível. Então, se você proíbe uma empresa de gerar poluição, você vai inviabilizar aquela atividade econômica e, em larga escala, você pode, às vezes, matar um setor inteiro. Então, ao invés de você proibir uma empresa de produzir, você, às vezes, pode colocar uma taxação, colocar uma barreira regulatória, etc. Pelo lado da externalidade positiva, que nós chamamos de efeitos colaterais também, o nome técnico é externalidade, tá? Mas o conceito também é de um efeito colateral. Então, você tem efeitos colaterais positivos também. Por exemplo, uma obra de arte, uma organização não governamental que não tem essa qualificação jurídica, mas às vezes uma ação social que está gerando algum tipo de benefício social para uma população, está gerando um benefício, enfim. Você pode ter o poder público também colocando dinheiro nessa atividade. Uma empresa de tecnologia que está buscando modificar a capacidade produtiva do oxigênio, vamos colocar. Então você pode ter, você vai ter uma externalidade positiva, né? Então você pode, às vezes, colocar o poder público para colocar dinheiro nisso, facilitar de forma regulatória essa atividade. Especificamente na minha área, que é a área financeira, a gente tem uma iniciativa do Banco Central que a gente chama de sandbox, que é como se fosse caixa de areia, né? Quem tem gato sabe que caixa de areia
Eu não tenho gato, mas sei que caixa de areia é um local em que os gatos ficam, fazem uma bagunça, gostam de ficar deitado, etc, etc. E esse conceito de sandbox, ele, para questões jurídicas, ele está sendo importado de alguns países, principalmente Estados Unidos, que a gente chama de sandbox regulatório, né? Que seria uma tradução livre, seria caixa de areia regulatória. O que é isso? Vou colocar atividade bancária. A atividade bancária, ela é muito regulada, não pelas externalidades negativas, né, mas principalmente pelo aspecto da competição imperfeita e outras características de falhas de mercado que a gente vai ver à frente. Mas o mercado bancário, ele é muito regulado, tá? Então ele tem muitas regras. Como eu falei para vocês na última aula e nessa aula que falei de maneira indireta, o aspecto regulatório é uma barreira de entrada. Então, se você está numa atividade, eu quero participar dessa atividade produtiva, mas se você tem uma lista de coisas que você tem que cumprir, às vezes aquilo inviabiliza a sua participação. Bom, eu não tenho estrutura, eu não tenho corpo jurídico para isso, eu não tenho dinheiro para poder cumprir essas regulamentações. E às vezes você tem uma baita ideia, você tem uma baita proposta para poder modificar aquele mercado, mas você não consegue entrar porque as barreiras regulatórias estão te atrapalhando. Então, o que o Banco Central está fazendo? Para determinados nichos de mercado bancário, mercado financeiro, ele coloca empresas sob uma regra especial. Você tem, sei lá, você tem uma fintech, né, que a gente chama essas empresas, essas startups de finanças. Você tem uma fintech que vai atuar no mercado de, sei lá, cartão de crédito. Você sabe que o mercado normal de cartão de crédito tem essa lista aqui de coisas que tem que cumprir. Mas como você é uma empresa pequena, você está começando agora, mas você tem uma boa ideia, eu vou colocar você num outro marco regulatório, você está sujeito a outras regras para que você consiga desenvolver a sua atividade. Porque se você conseguir chegar ao que você está planejando, você vai trazer um benefício muito grande para o mercado brasileiro. Então, o Banco Central, nos projetos, nas empresas que ele enxerga um potencial de benefícios imensos para o mercado, ele coloca aquela empresa no marco regulatório diferente, essa empresa tem mais liberdade, ela tem que cumprir menos requisitos, fica mais fácil ela executar a atividade. Pelo aspecto das externalidades positivas, é mais ou menos isso. Então, quando uma atividade financeira ou uma outra atividade, ela gera efeitos positivos para a sociedade, é interessante que o Estado ele coloque dinheiro diretamente, né? Então, nesse caso, é um subsídio que a gente fala, ou que ele tenha regras mais favoráveis para aquela atividade. De forma que aquela empresa, aquele grupo de pessoas consiga potencializar a sua ação. Então, as externalidades negativas e positivas, elas têm respostas diferentes. Na negativa, você tenta restringir financeiramente ou de maneira regulatória, e nas externalidades positivas, você tenta colocar um apoio do Estado, né? Você tenta impulsionar, tá difícil, hoje a cabeça é meio ruim, hoje não estou lembrando as palavras que eu quero. Você tenta impulsionar aquela atividade, seja com uma regulamentação mais favorável, seja através de benefícios financeiros, tá? Um outro caso, pessoal, de falha de mercado que acontece muito, é raro, mas acontece muito, né, como o pessoal brinca, acontece muito, são os bens públicos. Os bens públicos não são bens de posse do Estado, tá? Isso pela ótica dessa definição econômica, os bens públicos não são necessariamente bens de posse do Estado. Os bens públicos, eles são qualificados como aquele tipo de bem, aquele tipo de serviço, cujo consumo ele não diminui a disponibilidade daquele mesmo bem para outra pessoa. Ou seja, se eu estiver consumindo esse bem, eu não estou atrapalhando ou impedindo outra pessoa de consumir também. Então eu estou consumindo de maneira satisfatória e a outra pessoa está consumindo de maneira satisfatória, certo? Então a gente fala que é um tipo de uso não rival e é um tipo de uso não excludente, tá? Se você parar para pensar, um bolo, por exemplo, é um tipo de bem rival. Então eu tenho um bolo, se eu comer uma fatia daquele bolo, vai sobrar menos para outras pessoas, certo? Se eu tem 5 pessoas dentro do carro, você não consegue botar mais ninguém dentro do carro, certo? Então, você está excluindo o consumo de outras pessoas. Esse tipo de bem que você tem rivalidade e excludência, existe a palavra? Existe possibilidade de excluir outras pessoas, ele é mais fácil de ser precificado, certo? Então você consegue atribuir preço melhor, porque se você quiser consumir aquele bem, você vai ter que impor algum sacrifício, vai ter que pagar, certo? Não dá para você consumir de graça, de bobeira, né? Pegar uma carona naquele consumo.
Esse tipo de bem, então, que tem rivalidade e que você pode excluir de outras pessoas, ele é fácil de ser precificado. Mas agora, um tipo de bem em que o meu consumo não atrapalha outra pessoa, ele é mais difícil. Porque se aquela pessoa estiver pagando por ele e eu quiser participar, eu não estou atrapalhando ela. Então eu não preciso pagar, eu vou consumir ali, entendeu? Na maciota, né? Vou consumir aquilo ali, vou dar um migué e vou aproveitar. É a famosa carona. Então a carona clássica, né, aquela carona rateada de combustível, é quando tem uma pessoa indo para um lugar, você vai também, então você não gastou combustível, não precisou gastar com transporte, e você teve o benefício, certo? Então, alguns tipos de bens, eles permitem essa carona. Alguns tipos de bem, eles têm essa característica de que o uso por uma pessoa, a disponibilidade, às vezes, para uma determinada pessoa, não exclui a disponibilidade para outra. O grande problema é que esse tipo de bem, por ele por ele ter essas características, é difícil você conseguir fazer com que as pessoas paguem por eles, ou seja, é difícil você conseguir a cooperação das pessoas para simplesmente arcar com os custos, já que elas vão ser beneficiadas de uma forma ou outra. Ah, Igor, isso é jeitinho brasileiro? Não, isso é em todo mundo. Tá? Então, todo mundo, se você tiver bens públicos e você deixar ao bel prazer das pessoas, é muito provável que elas não tenham a cooperação no sentido de pagar simplesmente porque ele está disponível, porque elas estão consumindo. Uma maneira muito fácil de a gente entender isso é você pensar no serviço de polícia, de bombeiro, de iluminação pública. Então, imagina que a taxa de iluminação pública ela fosse facultativa, tá? E aí eu, Igor, estou pagando essa taxa de iluminação pública. Aí o Giovanni é meu vizinho aqui, e ele não vai pagar, né? É facultativo, e ele sabe que se ele não pagar, a luz, quando ele passar, não vai apagar, certo? Então, se ele não pagar por aquele serviço, ele não vai ter meia luz de poste. O poste vai ficar só na casa do Igor. Não, essa luz vai irradiar para a casa dele também e ele não precisou pagar. Serviço de polícia e de bombeiro, imagina que fosse facultativo você pagar a taxa de bombeiro. Então, você acha que se pegar fogo na sua casa, você ligar para o bombeiro, calma aí, deixa eu ver se você pagou sua taxa de incêndio. Bom, você não pagou, então morre queimado aí, perde seus bens. Não é assim que funciona. Acionei a polícia, peraí, deixa eu ver se você pagou sua taxa de polícia aqui. Vou andar numa rua, não estou pagando, às vezes, um determinado custo para manutenção daquela rua. Se eu passar naquela rua, o asfalto vai sair para eu passar? Não. Então, vários tipos de bens, esses são os mais óbvios da gente pensar, eles deixados, se a gente deixar com que as pessoas simplesmente tomem a iniciativa de pagar, a gente vai ter um problema, porque ela tem todo o incentivo para não pagar, porque ela não vai ser privada daquele consumo. Então, os bens públicos, os bens com essas características, eles têm que ter o seu preço imposto pelo Estado. Então, você não pode deixar uma cobrança facultativa, por exemplo, para iluminação pública, você não pode deixar uma cobrança facultativa para recolhimento de lixo, você não pode deixar uma cobrança facultativa para taxa de bombeiro. Isso tem que ser uma imposição do Estado e, dependendo do tipo da atividade econômica, às vezes você pode ter uma regulamentação também daquele setor, não só a questão econômica, tá? Então, os bens públicos, eles são chamados de falhas também de mercado. Na maioria das vezes, esses bens públicos, eles acabam tendo a sua oferta monopolizada pelo Estado. Então, há muito tempo atrás, a segurança pública era executada por mercenários, por algumas forças de segurança privada. Nos Estados Unidos ainda tem algumas coisas nesse sentido, não de mercenário, esse nome foi um nome mais pejorativo, né? Mas algumas operações de guerra, algumas operações de segurança americanas, você tem companhias privadas que executam, principalmente fora do país, tá? Aqui a gente tem sistema de vigilância, etc., mas é algo mais específico. Agora, de maneira disseminada, você não consegue fazer isso. Vou tirar a polícia do mercado e vou deixar o mercado se regular na área de segurança pública. Deixa com que. Bom, e se eu não puder pagar, ou se eu não quiser pagar, então se tiver um crime, eu não vou ter a resposta da segurança, não vou ter o combate ao crime, não vou ter a resolução do meu problema. Tá? Então, esses bens públicos, eles acabam, na maioria das vezes, sendo monopolizados pelo Estado. E aí você pode ter, às vezes, algumas concessões para a iniciativa privada, mas também de maneira monopolista e com regras muito rígidas, ok? Passando agora para duas falhas de mercado, até para a gente conseguir avançar, que também demandam a regulação do Estado, nós falamos a respeito de bens públicos, externalidades, competição imperfeita, que são maneiras mais, acho que são coisas mais simples para a gente, fazem mais sentido. Essas duas falhas que eu vou tratar agora, a assimetria de informações e a falha moral,
elas não são tão claras, tá bom? Mas vamos pensar, eu vou trazer aqui para o contexto financeiro, para eu ficar mais à vontade para explicar, eu acho que todo mundo vai entender. Tá? A simetria de informações, ela é uma falha de mercado identificada quando você tem uma relação econômica em que uma das partes, ela normalmente ao lado da oferta, né, ela tem um conhecimento técnico, um conhecimento sobre o produto, sobre aquela situação econômica muito maior do que o seu consumidor. Então, eu, por exemplo, enquanto especialista de finanças, se eu estiver tratando com um cliente, eu tenho uma capacidade muito maior de conduzir aquele cliente para onde eu quero do que se fosse uma coisa mais simples, né? Se você fosse comprar um prato, uma louça, essa louça aqui ela se lava sozinha. Pô, todo mundo sabe que isso não acontece, né? Agora, se eu, numa área muito técnica, penso na área de mecânica, eu, por exemplo, não tenho nada de mecânica. Se eu tiver com sei lá, precisando trocar a pastilha de freio, e o mecânico falar para mim que o sistema de frenagem do carro está completamente comprometido, que eu vou ter que trocar tudo, eu não tenho capacidade de avaliar, certo? Então, diferentes. Pessoal, alguém puxou o Travou. microfone. Professor, travou. Travou? Não sei se Tá foi só pra mim. Se alguém puder Não, dar aqui travou também. Tá, melhorou agora? Estabilizou? Estabilizou, tá ok. Qual foi a parte que ficou ruim para vocês? Eu repito aqui. Ou deu para entender? Não, foi só o minuto final aí, só. Só as últimas palavras. Tá, tava dando exemplo da mecânica, né? Então, isso ficou. Você deu para ouvir, mas a mecânica, por exemplo, é uma área que tem uma simetria de informações muito grande. Você leva o seu carro no mecânico, você não tem capacidade de avaliar se aquele parecer ele é correto ou não. Então, em mercados em que você tem uma simetria de informações muito grande, ou seja, um lado ele tem uma capacidade técnica, ele dispõe de informações que não são de fácil aquisição para o consumidor, você tem uma regulamentação, você tem uma resposta de regulamentação diferente. Então, vou dar um exemplo do mercado de financeiro, mercado de medicamentos. Lembra quando a bula precisou ter uma versão para paciente, que é aquela versão para leigos, e a versão técnica? Então, isso é um tipo de mercado cuja assimetria de informações é muito grande, é um mercado muito técnico, né? O mercado de fármacos é um mercado muito técnico. Então, você teve a necessidade de imposição de uma barreira regulatória, né, de uma medida ali, para facilitar com que os consumidores, facilitar para os consumidores o entendimento do que estava descrito na bula. No mercado bancário, você tem alguns parâmetros necessários que devem constar em contrato. Mercado de mecânica não tem até porque é um mercado muito pulverizado, você não tem grandes empresas de mecânica, você tem uma competição grande, então você não tem necessidade disso. Mas a assimetria de informações, ela normalmente demanda uma resposta por parte do poder público no sentido de deixar as coisas mais claras, ok? De você deixar as situações contratuais, as situações comerciais dentro de parâmetros pré-estabelecidos. Novamente, é uma resposta que tem que ser modulada, né, para que não haja uma uniformização, que aí você acaba prejudicando a concorrência, ou que não haja uma intervenção excessiva e se imponha muitos custos a novos entrantes que podem, às vezes, trazer uma inovação para o mercado que vai reduzir essa assimetria de informações. Hoje, por exemplo, grande parte da resposta regulatória quanto à simetria de informações, ela está sendo revista porque com o advento da tecnologia, todo mundo hoje tem acesso a celular, internet, né, praticamente todo mundo, você tem acesso a muito mais informação. Então você não pode alegar, às vezes, se você é o consumidor, você compra um determinado bem, você não pode alegar, muitas vezes, que você não conhecia, eu era completamente, fui enganado. Bom, dependendo do tipo de ocorrência, você tinha como saber, você tem internet, você tem hoje acesso à informação muito maior. Então, hoje, isso é muito mais flexibilizado, né? Essa assimetria de informações ela está muito mais flexibilizada pelo fato de que as pessoas têm acesso à informação de uma maneira muito maior, consequentemente, elas conseguem se blindar dessa barganha que antes existia excessivamente pelo lado da oferta, tá bom? O risco moral, para a gente poder avançar até o próximo, que é o problema de agência, risco moral e problema de agência também são um pouquinho mais, não estão tanto no nosso dia a dia. O risco moral, para eu tentar simplificar, é quando você é levado a assumir riscos
muito grandes na sua atividade, que muitas vezes não vão ser suportados por você, tá? Então, vou dar um exemplo do setor novamente bancário, porque é fácil também entender dessa maneira. Se vocês estiverem achando, pô, tá falando muito de setor bancário, vocês me avisem, porque é fácil para mim e eu acho que para a maioria das pessoas também, tá? Então, imagina o risco moral no setor bancário seria o seguinte: os bancos, eles são instituições privadas na maioria das vezes, mas o caráter da prestação de serviço dos bancos é público, certo? Então, é de interesse da sociedade o tipo de atividade exercida pelos bancos. Uma outra característica do setor bancário é que ele é um setor interligado. Então, se existe um problema num banco, ele pode contaminar todo o sistema financeiro, certo? Imagine que um executivo de um banco, ele tenha, e isso foi visto na crise de 2008, tá? Foi visto na crise de 2008, de uma maneira muito forte, gerou problemas muito grandes no mercado e gerou resposta regulatória até internacional, tá? Mas imagine que o executivo de um banco, ele tem o seu bônus anual vinculado a metas de performance, tá? Então, se ele der o maior lucro, ele vai ter o maior retorno possível nos seus bônus. Ele vai ser levado a tentar extrair o maior lucro possível naquele ano, naquele período de tempo de 2 anos, que às vezes é o mandato dele no corpo diretivo. E ele pode, muitas vezes, assumir riscos excessivos para a instituição financeira para a qual ele trabalha, justamente para tentar ser remunerado. Se der um problema, o que acontece com ele? Ele não vai ter o bônus, certo? Eu vou ganhar um bônus de $1 milhão. Se der errado, o que acontece comigo? Puxa, eu vou perder meu emprego e vou perder $1 milhão que eu ganharia, ou vou deixar de ganhar $1 milhão. Mas imagina o dano que é causado para todos os correntistas daquela instituição. Imagina o dano causado para as relações indiretas que aquele banco assumiu perante outras instituições financeiras. Então, o risco moral é quando um agente econômico ou uma atividade econômica, ela pode ser, pelas características de mercado, ela pode acabar assumindo um risco muito maior do que os custos dela. Porque se der errado, se der uma zebra, se der uma M, a destruição coletiva vai ser bem maior do que o prejuízo individual ou o prejuízo daquela empresa específica. Então, em setores que você tem, principalmente essa característica de interesse coletivo, o risco moral, ele é uma falha de mercado que demanda algum tipo de atenção do poder público, demanda algum tipo de atuação. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando teve a crise de 2008, os bancos se alavancaram muito para tentar obter resultados. Isso deu uma zebra, quebrou uma porrada de banco, destruiu a economia americana no curto prazo, né? Agora já recuperou, né? Está em outra crise, já que é a crise do coronavírus, mas aquilo foi assim, uma destruição que paralisou a economia mundial naquele. Quem talvez seja muito novo não vai lembrar, mas eu lembro muito bem. Aquilo paralisou a economia por alguns meses, por algumas semanas, foi um choque muito grande. E o que aconteceu? Os executivos foram demitidos de alguns bancos, né, deixaram de ganhar os seus bônus, seus salários, só que a destruição para o restante da economia foi colossal. Milhões de pessoas perderam emprego. E a gente viu um episódio desse, não sei se alguém acompanhou na semana passada, de um banco que emprestou dinheiro para um fundo de investimento, o fundo quebrou, o banco está assumindo um prejuízo agora de quase $5 bilhões, né? Aí teve demissão de executivo, etc. Mas é um risco moral, quer dizer, a pessoa que tomou a decisão, ela assumiu um risco cujos efeitos colaterais eram muito maiores para terceiros do que para ela, tá? Então, ocorrências de risco moral, que são situações em que uma das partes ela se sente confortável em relação a assumir mais risco do que ela vai suportar, precisa ter algum tipo de regulamentação. Ou você vai ter que ter um seguro obrigatório para aquela atividade, né? No Brasil, na área financeira, a gente tem um fundo garantidor de crédito, ou você vai ter a impossibilidade de executar determinadas operações, ou você vai ter um monitoramento por alguma agência regulatória. No Brasil, você tem, por exemplo, o Banco Central, que monitora os bancos com uma lupa gigantesca, tá? Enfim, você tem que ter algum tipo de atuação estatal para não deixar que uma determinada empresa, um determinado conjunto de executivos ou uma pessoa, ele tome decisões cujo fracasso vai repercutir para toda a sociedade, tá? Isso tem também a ver com uma outra falha de mercado chamando problema de agência, que é quando o administrador de um determinado recurso, de uma empresa, de um setor público, ele atua mais no seu interesse do que no interesse para o qual ele foi contratado, né? Então, o exemplo que eu dei de risco moral, ele pode ser utilizado também para o risco de agência, né? Então, aqueles executivos, por exemplo, na crise de 2008, eles montaram os seus pacotes de remuneração muito focados
pelos seus próprios interesses. Quando veio o problema, quebrou a empresa, destruiu a empresa que era dos acionistas, a empresa era dos acionistas, o interesse do acionista, ele é o principal. Se você é funcionário de alguém, você tem que atender o interesse do seu empregador, né? De quem está pagando o seu salário, e não o seu próprio interesse. O problema da agência acontece quando um grupo de profissionais, um grupo de funcionários, um grupo de pessoas atua no próprio interesse em detrimento de quem está contratando o seu serviço. E isso pode ocorrer tanto dentro da área privada quanto numa área governamental, certo? Que nós chamamos de captura, às vezes, do Estado, ou captura de interesses coletivos para interesses privados. Infelizmente, no Brasil, isso é extremamente comum, tanto no setor privado quanto no setor público. Para as maiores empresas hoje, a gente tem padrões de governança, né, o que nós chamamos, às vezes, de políticas de compliance, políticas de governança, que vem impedindo, vem reduzindo a ocorrência desse tipo de problema, né? Então, o problema da agência internamente nas empresas vem sendo combatido através de normativos próprios, mas no poder público, infelizmente, a gente ainda tem a captura de muitos setores, empresas públicas, etc., para tratar dos interesses próprios dos funcionários, dos nomeados, enfim. Isso é o que nós chamamos de problema de agência. Por fim, a gente falou de muitas falhas que acontecem no mercado, essa última, ela também pode acontecer no setor público, mas é importante a gente entender uma coisa, que as falhas de mercado, elas acontecem por uma série de características, e quem está respondendo essas falhas, né, no papel de governo, no papel de Estado, as pessoas que estão respondendo a essas falhas, as pessoas que estão incumbidas de dar soluções a esses problemas, elas também são suscetíveis a falhas, porque o poder público, ele também tem uma lógica própria. O poder público, ele tem incentivos diferentes do setor privado. Então, muitas vezes, na tentativa de corrigir uma falha de mercado, você pode ter, como eu falei, a captura do setor do interesse público por uma determinada corporação, por um determinado grupo de pessoas, ou você pode ter uma atuação ineficiente por parte do governo, então a resposta à falha de mercado, ela acaba agravando o problema. Esse problema é tratado na economia como falha de governo. Existe, a gente teve o calendário, né, muito alterado pelos feriados que foram antecipados, e a gente teve o calendário também afetado por conta. A gente imaginava, né, que seria possível iniciar presencialmente, acabou não sendo, a gente começou o calendário um pouquinho mais à frente. Mas, se der tempo, essa matéria, ela está na nossa ementa, só que eu vou deixar um pouco mais para frente, porque ela não é tão necessária, na minha visão, para o melhor entendimento do que nós estamos estudando, mas existe uma escola de economia que trata especificamente desse problema, que é chamada escola de escolha pública, public choice, tá? Então, essa escola, ela se dedicou a tratar dos problemas, das falhas de governo, ou seja, situações em que o interesse coletivo ele foi capturado, ele é capturado pelos agentes políticos ou agentes públicos, e aí ele acaba, muitas vezes, intervindo numa falha de mercado para favorecer um determinado grupo, um determinado setor econômico, ou favorecer até mesmo aquele grupo que está, naquele momento, na estrutura estatal. Pode ser nomeado, pode ser concursado, enfim. Pessoal, alguém levantou a mão aqui? Eu não registrei, mas pode perguntar. Ana Júlia. Você pode explicar de novo falha de mercado, por favor? Falha de mercado ou falha de governo? Falha de governo, desculpa. Tem que voltar tudo. Então, a falha de governo, a gente tem que entender o seguinte: eu acabei de mencionar uma série de situações em que nós temos características que nós chamamos de ineficientes. Ineficientes no sentido de que uma das partes, ela vai impor condições, ela vai modificar o mercado de forma que o equilíbrio atingido ele não seja o ideal, né? Então, novamente, assimetria de informações, se eu sou capaz de conduzir o meu consumidor, o meu cliente, pelo fato de que eu consigo usar palavras técnicas, que eu estou explicando coisas que eles não dominam, que eu posso chegar? Olha, você tem um problema X e a solução é A, B, C, D, E. O valor do serviço é R$3.000, tá? E às vezes o valor do serviço poderia ser 500. Só que eu tenho posse de informações, eu tenho posse de uma qualificação técnica, uma capacidade técnica, que eu vou conseguir colocar um preço muito acima do que seria um preço em condições normais, tá?
Então, essa é uma manifestação da assimetria de informações, que é uma falha de mercado e que vai trazer uma ineficiência, porque o consumidor ele está pagando muito mais caro do que ele poderia pagar. Está pagando 3 mil ao invés de 500. Tá? Então, em setores cuja assimetria de informações é muito grande, e aí eu dei o exemplo do setor bancário, você precisa de uma atuação estatal, de alguma maneira, vigiando, regulamentando, colocando condições para que isso não seja disseminado e você tenha esse problema em todas as relações de consumo. O mercado bancário, por exemplo, historicamente é um mercado cujos preços são muito altos, né? Então, ao longo do tempo, principalmente nos últimos 20 anos, a partir do Código de Defesa do Consumidor, você teve uma série de regras implementadas nesse mercado que fizeram essa relação de consumo ficar mais balanceada. Isso é uma falha de mercado, porque está pelo lado da iniciativa privada. A falha de governo, ela acontece quando nós estamos analisando justamente a tentativa do Estado de corrigir uma falha de mercado, tá? Então nós falamos de várias falhas de mercado, agora mesmo eu expliquei a simetria de informações, e quem vai corrigir essas falhas de mercado? O governo, o Estado, certo? Só que o Estado, ele não é uma definição assim, que está perdida no ar. O Estado, ele é composto por pessoas de carne e osso, pessoas que têm seus interesses enquanto agentes do Estado, certo? Esses interesses, eles podem ser políticos, eles podem ser de remuneração, eles podem ser de prestígio. Então, o Estado, o governo, as pessoas que estão do lado do Estado, da área pública, elas também são suscetíveis a falhas, a problemas que podem se manifestar quando elas tentam corrigir as falhas de mercado. Esses problemas, quer dizer, às vezes um viés de atuação, às vezes uma captura de uma determinada estrutura por uma corporação, a essa série de falhas que podem acontecer, nós chamamos de falhas de governo, tá? Então, vou dar um exemplo. Olha, você tem um problema aqui do setor de... Vamos pensar... Plano de saúde, tá? Então, você tem um problema no plano de saúde, no setor de plano de saúde, você tem uma agência regulatória que é a ANS, tá? A ANS, ela é a responsável por fazer a regulamentação, a vigilância sobre o setor de planos de saúde, ok? Imagina que os conselheiros da ANS, os servidores, eles estejam sendo cooptados por um plano de saúde XPTO, tá? Então esse plano de saúde, ele pode estar subornando, ele pode estar oferecendo vantagens para aqueles servidores, e esses servidores eles vão acabar atuando no interesse daquela companhia. Isso é uma possível falha de governo. Isso pode acontecer, certo? Então, toda vez que o Estado ele intervém na atividade econômica, toda vez que o Estado tenta corrigir uma falha de mercado, nem sempre, por definição, essa atuação ela vai ser ok, ela vai ser boa, ela vai ser eficiente. Porque, em alguns casos, a intervenção executada pelo Estado, ela padece de falhas também. Nesse caso, essa falha de governo foi uma falha no sentido até criminal, né? Então você tem um crime ocorrendo. Mas nem sempre é assim. Às vezes você tem interesses políticos, interesses de prestígio, interesses de manutenção da sua posição, que é a manutenção do status quo. Tá? Então, no Brasil, acontece muito a intervenção, às vezes, no domínio estatal para benefícios políticos. Então você... Eu mencionei isso em outras aulas, né? Quando teve, no final do ano passado, a disparada de preço de carne, o presidente foi à televisão pedir que os empresários do ramo de supermercado eles baixassem o preço na marra. Imagine que ao invés dele pedir isso na televisão, ele tivesse editado a medida provisória, ele tivesse proposto algum tipo de lei, fazendo uma atuação direta no mercado. Então, sob o pretexto de corrigir uma falha de mercado, que nesse caso não havia uma falha de mercado, era uma situação de choque de oferta, mas imagina que na pretensão de corrigir uma suposta falha de mercado, que obviamente qualquer pessoa da área sabe que não é, ele editasse uma medida provisória para benefícios políticos. Olha, povo, tá vendo como eu sou bonzinho, tô baixando o preço da carne para vocês consumirem. Então essa é uma outra manifestação de uma falha de governo. Então, da mesma maneira que a gente tem as falhas no setor privado, e a gente narrou várias delas, nós também temos que analisar se a resposta que o Estado está dando para aquela falha de mercado, ela também não padece de falha de governo. Tá? Acho que foi a Ana Júlia que me perguntou. Foi isso? Falei tanto aqui que nem lembro. Fui eu sim, mas eu entendi. Ficou melhor? Ficou então, tá. Muito melhor, obrigada. Nada. Pessoal,
Eu acho que eu vou segurar a nossa matéria por aqui, que nós falamos bastante, fizemos uma revisão, né, falamos bastante de falhas de mercado, tá? É, E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm, querem perguntar alguma coisa, porque na aula que vem eu vou fazer muito rápida a revisão e vou tentar finalizar com vocês para a nossa A1 a parte de intervenção do Estado na economia, que são as formas como o Estado ele se financia, as formas como ele vai gerar a... Calma aí, fala, Tamires. Professor, bom dia. Bom dia. Eu queria te perguntar uma coisa. Nessa parte do risco moral e dos problemas da agência, você citou umas soluções, por exemplo, na do risco moral você citou, acho que seguros, e só que eu queria que você citasse novamente, no caso, essas soluções, só a parte das soluções, do risco moral e do problema de agência. Tá? Normalmente essas soluções, assim, o risco moral, ele envolve muito a você assumir riscos que vão se reverter, que vão se refletir, na verdade, na ocorrência de um problema, vão se refletir num dano econômico que vai ultrapassar muito a sua própria atuação individual ou até a própria esfera empresarial, tá? Então, no risco moral, também no problema de agência, eles têm uma certa similaridade. Você tem essa característica de que, havendo um problema, você vai ultrapassar em relação aos danos. Você vai gerar danos muito superiores à sua própria atuação individual. Tá? Normalmente, para o risco moral, uma vez que você pode estar assumindo riscos superiores ao que você conseguiria garantir, você vai ter, de maneira clássica, para a resposta a essa falha de mercado, a necessidade de contratação de seguros, tá? Mas, além da contratação de seguro, que é muito própria desse tipo de falha de mercado, você tem respostas regulatórias que são genéricas, tá? Então você não vai ter... o seguro ele é muito específico, né? Então a atividade bancária tem seguro, uma empresa que atue, por exemplo, na área ambiental, ela tem um seguro, mas vamos pensar uma outra atuação do Estado de maneira genérica. Você tem que ter um plano de contingência, por exemplo, por um problema ambiental. Então você tem que ter o seguro, que se der uma zebra, alguém vai ter que indenizar. Vamos lá, Petrobras, vazou petróleo de uma plataforma. Você vai ter que indenizar a população que foi afetada, as empresas que eventualmente também estão explorando uma atividade e foram impactadas por esse vazamento de óleo, tá? Mas você também vai ter que ter, além do seguro, um plano de contingência que tem que estar registrado na ANP, tá? Na Agência Nacional de Petróleo. Então, essa é uma demanda regulatória, é uma restrição à atividade que é genérica, né? Uma regulamentação, que nesse caso é um plano de contingência, mas poderia ser outra coisa. Olha, já que existe esse risco ambiental, você vai atuar com 60% da sua capacidade de produção, porque se você tiver uma capacidade de produção muito grande, pode ter uma falha mecânica. Então, assim, o seguro ele é muito específico, tá? Agora, existem outras respostas regulatórias que você pode colocar imposições à atividade, um plano de contingência, você ser obrigado a ter uma equipe de contenção no caso de um dano ambiental, você ser obrigado a ter boias flutuantes na própria plataforma, você não tem que chamar um navio para poder trazer, e aí isso passa a ser não tão específico, tá, Tamires? Então, no problema de risco moral, você tem a questão do seguro, que é muito específico, mas você tem uma série de outras imposições regulatórias que não são tão clássicas assim, vai variar de caso a caso, de atividade para atividade. No problema de agência, vou dar um exemplo, olha, o que aconteceu na crise de 2008, né? Foi um problema de agência junto de um risco moral, tá? Você teve a política de remuneração dos executivos dos bancos e dos bancos comerciais e bancos de investimento que quebraram naquela época. Aquela política de remuneração, ela visava atingimento, metas de curto prazo. Então se o lucro da instituição subir 10% em um ano, você ganha tantos milhões. Se subir 20% em 2 anos, você ganha tantos milhões. Então essas metas eram muito de curto prazo e muito voltadas para o lucro. Então esses executivos, quais eram os incentivos? Vejam novamente a nossa lição básica de incentivos, né? O ser humano é movido a incentivos. Então os incentivos para aqueles executivos era de gerar o maior lucro possível no menor espaço de tempo. Quando você tem um incentivo para gerar o maior lucro possível no menor espaço de tempo,
provavelmente aquela lucratividade ela não é sustentável ao longo do tempo. Então você tem que extrair o máximo de lucro agora para você ter o seu bônus e depois, se der problema na frente, a gente vê. Isso gerou um problema de agência, isso era um problema de agência, porque os executivos estavam visando seus próprios interesses de curto prazo em detrimento dos interesses dos acionistas, que são os donos das empresas, né? São os donos dos bancos. Então, os acionistas, eles têm interesses de longo prazo. Claro que o acionista quer lucro, só que ele quer lucro ao longo da vida toda dele, é um negócio aquilo ali, né? Que ele é dono, certo? Para o executivo, não, ele era contratado naquele momento, ele poderia, às vezes, receber outra oferta de outra empresa e mudar o seu vínculo. Tá? Então, existia um problema de agência. O problema de risco moral ocorreu quando eles começaram a assumir muitos riscos nas operações e eles, obviamente, sabiam que se desse uma zebra, talvez não contassem com isso, não fizeram de maldade, né? Mas se desse uma zebra, se desse um problema, a destruição ultrapassaria muito a própria empresa na qual eles estavam vinculados. Então, eram dois problemas. No risco moral, nós falamos do seguro e de algumas imposições regulatórias. No problema de agência, também a resposta, na maioria das vezes, é regulatória. Olha, você tem uma política de remuneração do seu pessoal baseada em lucro, essa política de remuneração ela tem que atender determinados padrões. Então, você tem essas regras aqui para o setor. É por lucro? Então, mas o lucro vai ser apurado num período de 5 anos e não de 1. Então, é uma resposta regulatória novamente genérica, né? Não é uma coisa chave que você vai utilizar. Tá? Ficou mais claro dessa maneira que eu falei? Agora eu consegui entender melhor. Professor, essas respostas das falhas de mercado, elas nem sempre são respostas do Estado, né? Dependendo Nem se for sempre, da pública ou da privada, né? nem sempre elas são respostas do Estado, né? Mas por serem problemas, na maioria das vezes, que afetam o interesse público, você, por mais que às vezes você não tenha uma resposta do Estado, às vezes você tem uma certa algum tipo de pressão do Estado, algum tipo de vigilância a respeito das políticas que estão sendo desenvolvidas pelas empresas privadas. Agora, de fato, você pode ter resposta, né? Na verdade, na maioria das vezes, as falhas elas acabam sendo corrigidas pela modificação dos normativos privados, porque é difícil para o Estado fiscalizar e regulamentar todo mundo. Então, por exemplo, quando teve a Lava Jato, né, então você teve um escândalo gigantesco afetando as maiores empreiteiras, você percebeu que isso era algo disseminado, né? Parece, hoje o Brasil está tão maluco, parece que enfim, deixa para lá. Mas você tinha um problema disseminado, né, nas empresas, em que a cooptação de agente público fazia parte da política da empresa, né? Essas empresas, elas foram multadas, elas foram processadas. Então, você teve uma atuação do Estado. Nesse caso, era uma atuação mais repressiva, só que muitas das empresas que sobreviveram, a própria Odebrecht é um sinal, um exemplo, a Petrobras é um exemplo disso. Essas empresas reformularam seus normativos, criaram áreas para poder fazer essa vigilância, né? São áreas que a gente chama de compliance. Então, reforçaram a governança privada, reforçaram as regras de compliance para tentar combater esses problemas que foram observados, né, durante aquele período que foi exposto pela Operação Lava Jato. Então, de fato, pode haver uma resposta das empresas, muitas empresas respondem a isso, mas não deixam de ser questões, muitas vezes, de interesse público. Então, por mais que o Estado ele não tenha uma atuação de intervenção, muitas vezes é interessante que a agência reguladora, muitas vezes é interessante que um determinado, uma repartição pública, que às vezes não é reguladora, mas tem algum tipo de atuação naquele setor, ela tem uma vigilância sobre isso, tá? Mas não necessariamente a resposta para aquela falha precisa vir do Estado, tá? Pessoal, alguma dúvida mais a respeito da nossa matéria? Eu vou mandar para vocês essa semana no WebGIS, tá? Esses slides que nós utilizamos em sala. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Em relação à prova, você dá alguma questão? Você dá, tipo, alguma revisão, alguma coisa assim ou não? Sim, na aula anterior eu vou passar a revisão. Vou falar para vocês como é que está o calendário aqui. A gente teve a antecipação do feriado de Tiradentes, né? Que foi na semana passada, dia 31, não é isso? Dia 31. A gente tem, mas hoje, contando com a aula de hoje, aliás, excluindo a aula de hoje, essa aula já foi, nós temos mais 2 aulas
antes da prova. A gente tem aula do dia 14 e tem aula do dia 21. A nossa prova é dia 28, tá? Então, o que eu vou fazer? Na nossa próxima aula, eu vou encerrar o conteúdo, por isso que eu segurei agora para a gente fazer de uma vez só, na aula do dia 14, ok? E na aula do dia 21, a gente faz uma revisão. Não só uma revisão de conteúdo, dessa maneira rápida que eu faço, mas eu vou colocar algumas questões que eu usei em provas anteriores para vocês terem uma noção de como que eu cobro, tá? Então, podem ficar tranquilos aí que a gente não vai fazer essa prova no escuro. Então, próxima aula, dia 14, a gente faz, encerra a nossa matéria para A1, e no dia 21 a gente faz a revisão. Tá bom? Professor, quanto que vale a prova? Eu não sei se você já falou isso antes. 10. Ok. Beleza, pessoal? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Se não, vou desejar uma excelente semana para vocês. Novamente aí, se cuidem. Cuidem da saúde, da família de vocês, tá bom? Um abraço. Valeu.